Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre todos os problemas de comunicação desse filme que é basicamente sobre se comunicar depois da morte. Sim, hoje nós vamos falar sobre o filme PS Eu Te Amo, que é a história muito longa, de mais de 2 horas, de uma moça tentando superar o luto da perda do amado enquanto ele manda cartas pra ela pós-morte. Por falar nisso, a minha roupa, ele é um namorado morto que manda cartas pós-morte, eu sou uma namorada morta que manda carta pós-morte. Por que a namorada morta acabou virando uma vibe meio vitoriana? Não sei. O personagem foi aparecendo e eu aceitei o que me veio. Então eu sou uma namorada morta que também manda cartas. Como que você sabe que eu mando cartas? Vocês têm um bonezinho vintage do Correios? Porque eu tenho o bonezinho vintage do Correios. E eu não tenho ideia se isso ficou bom na minha cabeça. Normalmente esse boné não fica. Mas tá. Por que você tem um bonezinho vintage dos Correios? Porque eu estava num brechó e tinha uma piga e estavam sendo vendidos por R$2. Faz 3 anos que eu tenho. Menos que 3. Eu já tinha um canal. Mas faz mais de 1 ano que eu tenho. Que eu comprei e falei, vai que um dia eu preciso de um boné vintage dos Correios. Praticamente uma carteira morta. Da idade vitoriana. É isso, gente. A fantasia que temos... É o que temos hoje e nós vamos voltar às nossas origens. Teremos lições de comunicação? Sim, nós vamos falar sobre toda a falta de comunicação desse filme, que são várias, e o que a gente pode aprender com isso, que também são muitas coisas. E eu vou tirar esse chapeuzinho porque eu não sei se ele tá bom pra mim. O filme começa apresentando os protagonistas para nós, uma longa discussão entre os dois. O problema dessa discussão é que ela não é uma discussão do tipo, ai, você não me escuta. Não, é uma discussão que coloca todos os problemas de relacionamento deles, onde eles jogam um na cara do outro, assim, bastante. Porque ela primeiro começa a fazer aquilo de tá brava e não contar por que tá brava. Então ele fala, o que eu falei? E ela faz um... E ele, tá, eu falei alguma coisa errada que eu não sei o que é. Então depois ela faz toda a birra, ela reclama porque ele falou pra mãe dela que ela não queria ter filhos. Só que na verdade ela quer ter filhos, mas é que ela tem um apartamento e estabilidade financeira primeiro, que eles tinham um plano. E daí ele responde educadamente falando como que eles vão guardar dinheiro pra ter um plano se ela não consegue ficar no emprego por mais 6 meses. E daí ela responde de volta falando, você fez tudo isso só pra esconder o empréstimo que você fez com o seu amigo sem eu saber, né? Porque ele é motorista de limusine e ele pegou dinheiro emprestado pra abrir uma empresa de limusines, junto com um amigo dele. Eles vão comprar várias limusines e vão virar um Uber das limusines. E daí ela reclama falando que ela odeia o emprego dela, que ela passa o dia inteiro vendo pessoas comprando móveis e ela não tendo dinheiro pra fazer nada, que essa não é a vida que ela esperava. E daí ele responde falando que não sabe o que ela quer. E daí ela chora falando que ele ressente ela porque agora ela não é mais aquela garota divertida, transante, espontânea, criativa, que agora ela só sabe pensar em contas e por isso ele odeia ela e porque ela não quer ter filhos e ele quer ter filhos e ele fala, pessoas sem dinheiro fazem filhos o tempo todo, por que não pode ser a gente? E daí os dois meio que terminam por 30 segundos e depois já fazem as pazes. Tipo, eles saem bravos e dá 30 segundos eles já fazem as pazes. Beleza, é pra gente entender que eles têm problemas no relacionamento deles, mas eles podiam ter uns traumas menos estruturais, né? Você fazer o empréstimo, você contar pra sua esposa, é coisa, assim. É bastante coisa. Você falar que teu trabalho faz você pensar como a sua vida é uma porcaria o tempo todo, também é coisa, assim. Os dois, eles falam coisas sérias um pro outro, assim, coisas, ressentimentos. E daí vem nossa primeira lição de comunicação. Pense antes de falar as coisas, porque se eu falasse tudo aquilo pro meu namorado, eu acho que, ou se eu ouvisse tudo que meu namorado falou, eu não acho que teria muita volta, porque é uns negócios bem estrutural, assim, sabe? É bem preocupante o que eles discutem nessa discussão que acaba em sexo. E a segunda coisa é não espere a raiva pra falar as coisas, porque quando você fala com raiva, você fala tudo de uma vez, sabe? Você não pensa o que você tá falando, você só despeja, vomita, a pessoa fica magoada e daí não tem volta. Então, pensa antes de falar, espera a raiva passar pra falar coisa, já que você quer. Se você quer continuar ter um relacionamento com essa pessoa, seja qual relacionamento for, espera respirar fundo e pensa, nossa, será que essa coisa vai desgraçar todo o meu relacionamento pra sempre? Vou esperar um pouco pra falar, né? Porque daí depois não tem volta, não tem o que fazer. Mas eles fazem as pazes, tá tudo bem, os dois pedem desculpa, os dois pedem muitas desculpas. Ele fala que é maluco por ela fala que ama ele muito também. Ela tá ressentida porque ela, todos os dias, ela é agente imobiliário. Todos os dias ela vê pessoas
elas casando e comprando casas e tendo filhos, e ela se pergunta quando a vida dela vai começar. E o namorado dela fala, então, bem, sua vida já começou. Nós somos a vida começando agora. Você precisa entender que eu não vou embora. Eu não vou sair daqui. Eu não sou como seu pai. Você sabe que eu não sou como seu pai, né? E ao invés dela falar, sei que você não é como o meu pai, ela hesita e faz assim. E ele olha pra cara dela do tipo, você sabe que eu não sou seu pai, né? E daí ela desvia a atenção e fala, meus sapatos estão jogados. E ela fala isso, essas são as palavras literais. Meus sapatos estão jogados. É melhor eu guardar eles, porque senão eles vão pensar que eu não amo eles o bastante. Senão os meus sapatos vão pensar que eu não amo eles o bastante. Logo antes do seu marido perguntar, você sabe que eu não sou seu pai, né? A resposta seria, sei. Sei que você não é meu pai. Isso é incesto? Não. É incestuoso? Também não. É só um problema, sabe? Que ela tem que lidar na terapia. Porém, estou com saudade de tocar o meu sininho. Então a gente vai tocar um sininho em homenagem. Não porque isso foi incestuoso, mas porque foi uma fala estranha. Se alguém fala, você sabe que eu não sou seu pai, minha namorada. A namorada tem que falar, sim, porque eu não fazia sexos com meu pai. Sim, eu sei que você não tem nada a ver com o meu pai. Sininho da saudade. Faz tempo que não tem incesto nos filmes. O que é uma coisa boa. Porém, saudades do sininho, né? O apito tá sempre aí. O sininho nunca acontece mais. Daí, depois disso, Gerald Butler faz uma dancinha engraçada pra ela, de samba canção. E funcionou pra ela. Dancinha funcionou pra mim também a primeira vez que eu assisti, porque eu estava naquela fase que o Gerald Butler era, tipo, o ícone da masculinidade sã e saudável, meu futuro marido, tudo que eu queria pra minha vida. Todos os personagens que ele faz, não tem erro. E ele dançando pra namorada, eu falei, nossa, eles são tão felizes, são tão especiais um pro outro, que legal. Que legal. Eles nem parece que eles estavam jogando todos os piores problemas um do outro na cara há 10 segundos atrás. E a próxima cena já é o velório dele. O velório acontece no bar da mãe da Hayley, que é a protagonista. Eles estão fazendo um velório feliz. Acho que é um velório estilo irlandês, já que a Irlanda é uma coisa forte nesse filme. Mas eu não pesquisei, então talvez não seja. Eu acho que eu vi outro filme que tem um velório irlandês, que é no bar, onde todo mundo celebra, todo mundo comemora, e daí ele já foi cremado. E o padre que faz a celebração de morte fala que a urna foi desenhada pela esposa dele, a Hayley. E eles não dão mais nenhuma informação sobre isso. Eu queria muito saber. Ela desenhou, ela construiu, ela viu vários desenhos e decidiu qual seria. Qual é o processo de design de urna mortuária? Não falam, não contam pra mim. Eu gostaria de saber isso. Mas no começo eu achei estranho, mas daí depois eu percebi que ele é todo cantor, né? Ele dirige limousines pra trabalho e canta pra ser feliz. Então a urna dele é exatamente igual à caixa da guitarra. Sabe o case da guitarra? Então a urna dele é um case de guitarra de gente morta. Eu achei muito criativo, eu gostei bastante disso. Achei legal. Na frente da urna tem vários copinhos, e daí todo mundo tem que beber uma pro morto, assim, pra celebrar as vidas. Tá meio que acontecendo um negócio meio baladinha velório, tem uma musiquinha tocando no fundo, tem um buffet. Esse buffet só tem salada. Todos bebem cerveja com um grande prato de salada. Sério, só tem tipo cenoura, brócolis no buffetzinho, assim, eu não entendi por que isso aconteceu, mas tá. Só queria reclamar sobre isso. Enquanto o velório tá acontecendo, a Hayley tá tipo, meu marido morreu. Ela tem uma amiga chamada Denise. A Denise é vivida pela Phoebe dos Friends. E nesse filme, ela é exatamente igual a Phoebe dos Friends, só que numa versão muito mais mal-humorada. Ela decidiu que aquele velório era o melhor momento para você arranjar uma prospecção de um namorado. Então ela chega para algum homem e pergunta se ele é solteiro, se ele é hétero e se ele tem um emprego. Se as 3 perguntas forem sim, ela dá um beijo nele. Se o beijo for bom, ela continua saindo com ele. Lição número 2 de comunicação: selecione um ambiente antes de comunicar, sabe? Eu achei, tá legal você tá tentando ir atrás do seu relacionamento e tal, mas no velório do falecido da sua amiga, eu sei que é um ambiente bar, é um negócio mais descontraído, mas eu acho que tem um limite. Se bem que esse filme, ele vai ultrapassar muitos limites da moral e dos bons costumes póstumos. Então, enquanto ela tá na jornada do marido, a Hayley tá, tipo, triste. Triste, tentando falar com a mãe dela, mas ela e a mãe dela não tem aquela coisa de relacionamento. A irmã dela, que tava na Austrália, chega pra ver ela também. E ela fala que ela veio porque o Gary, que é o Gerald Butler, já tinha mandado uma carta pra ela falando que em mais ou menos 6 meses ele ia morrer e daí era pra ela estar lá. Vocês lembram que eu chamei até agora a protagonista de Hayley, né? Então, o nome dela é Holly. Eu espero não errar mais até, mas se eu errar, já estão avisados, o nome dela de verdade é Holly. Então, a Holly já vai pra casa naquele mesmo dia, porque a mãe dela quer que ela pose em casa, fique com a irmã, já afinal o marido dela morreu e tal, e não. Ela vai pra casa, ela e a urna, bela, criativa, porém nem um pouco aerodinâmica, porque é difícil de carregar assim. Ela chega, tá triste, ela escuta a mensagem de voz do celular do marido, que
ok, ela acabou de perder o marido, e ela começa a alucinar o marido junto com ela na casa. Daqui pra frente, o processo de luto dela não vai ser aquela coisa sã. Ela vai estar cada vez mais distante da sanidade, assim, ela vai indo embora. Lembra que eles falam que um dos motivos de eles brigarem é que os dois não têm dinheiro. Ela desiste de ir no trabalho dela, não vai mais, ela fica 3 semanas sem ir no trabalho dela. Ela só veste as roupas dele e ela só assiste filmes antigos. Ela não limpa a casa e ela também não toma banho por 3 semanas. Inclusive, ela até alucina que ele tá cantando pra ela. E é engraçado ver o Gerard Butler cantando, porque ele acha que ele é um muito bom cantor, assim. Até conversei com uma de vocês no Instagram, que ela me falou sobre fazer o filme sobre o Fantasma da Ópera do Gerard Butler. Eu falei que quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, oh, que filme incrível! E todas as críticas falavam mal do Gerard Butler cantando ópera. E eu falei, nossa, não! Como que você pode falar dessa voz de anjo, desse homem perfeito? Daí eu assisti de novo há um tempo atrás, e daí eles estavam certos. Gerard Butler, ele pode ter muitos talentos. A música não é o maior talento dele. Então, como eu falei previamente, 3 semanas se passam e é o aniversário da Holly. A família chega lá pra dar um chacoalhão nela e fazer uma festa surpresa. Quando eles chegam, ela tá vestida dele, cantando músicas de filmes antigos, e ela fez meio que um altar pra ele, com várias fotos, várias velas. E tem uma coisa que eu queria muito saber, porque eu acho que esse filme foi todo patrocinado pela indústria de joias masculinas, porque se tem uma coisa que todos os homens nesse filme usam, é uma quantidade incrível de joias. Muito anel, muita pulseira, muito colar. Então, no altar dele, tem muitas pulseiras. Muita! E ela tá usando várias também. De couro, assim, uns negócios assim. Bem, olha como eu sou um homem heterossexual que gosta de joias. E todos os outros personagens também são assim, tá? Se vocês forem ver esse filme de novo, presta atenção na quantidade de joias que os homens estão usando. Então a família chega com plaquinhas, tipo, feliz 30 anos e tal. E ela fala, tá, eu vou me arrumar então. Todos chegam pra celebrar esse momento de 30 anos de aniversário. Quando tá todo mundo junto, o que aparece é um bolo. Esse bolo tá escrito, parabéns pra você, Gary. Ela acha que é uma piadinha de mau gosto dos outros, mas não é. É uma piadinha de mau gosto do morto. Porque daí tem um gravador com ele explicando que ele gostaria muito de ver a cara dela quando ela completou 30 anos. Ele sabe que ele ia morrer, mas ele não tá pronto pra se despedir agora, então ele vai mandar uma série de cartas pra eles terem essa despedida mais bem feita, assim. Então a gente tem uma mulher que tá alucinando a presença do marido e um marido que não ajuda, porque agora ele também está em presença pós-morte lá. O primeiro recado tá no gravador e ele fala assim, ó, se arruma, come um pedaço de bolo, pega suas amigas e vai festar. Aproveita a vida, minha querida. E daí ele fala, ó, eu vou te mandar um monte de carta, vou te mandar fazer um monte de coisa, você tem que me obedecer cegamente, porque deu trabalho e tal. E daí ela fala, massa, então vamos festar. Ela, deprimidíssima, as 4 decidem ir numa balada gay. Essa balada gay parece ser famosa, tem uma grande fila, e a Denise olha pro segurança e fala, então, o meu colorista botou o nosso nome da lista. Ele fala, colorista em Nova York? Todo mundo é colorista em Nova York. Se você não sabe, colorista é a pessoa especializada em tingimento de cabelo num salão de cabeleireiro, especificamente, colorista. E daí tá todo mundo na fila meio que reclamando, porque elas querem furar a fila de horas. E daí a irmã dela, do nada, começa a falar assim, então, mas ela não é qualquer pessoa. Ela é a rainha da Finlândia. Ela veio pra cá por motivos democráticos, estender a mão amiga para os homossexuais. E daí todos os homossexuais fazem, sim, rainha! E eles que estão na fila aguardando pacientemente fazem quase um motim para que essas 5 mulheres entrem na balada. Eles coagem os seguranças a fazerem essas mulheres entrarem numa balada gay e os gays estão de boa de ficar na fila. E elas vão na balada gay, elas choram, elas reclamam pros gays, todos os gays são melhores amigos gays automaticamente, então eles estão lá pra acolher, não pra se pegarem, que é o que acontece numa balada gay. Depois disso, vai todo mundo pro bar da mãe da Holly, e a Holly se esconde no banheiro bêbada, porque obviamente faz, sei lá, 3 semanas que o marido dela morreu e ela não queria estar festando, ela só tá indo porque o marido dela quer que ela faça isso. E daí, nessa hora, nós conhecemos mais a figura do Daniel. O Daniel é alguém dentro do espectro. Eu não estou diagnosticando ele. Fala, não, eu tenho uma síndrome. A palavra que usa é síndrome, que me impede de ter filtro no que eu vou falar e faz eu não entender relações sociais também. Ela fala, ah, tá, que coisa e tal. Por que será que Deus matou meu marido? Daí ele fala, não sei, porque ele gosta de punir as pessoas, já que a minha noiva me largou pela minha melhor amiga. E a minha melhor amiga era minha ex-noiva também. E eu abri um negócio com a minha ex-esposa, que virou minha melhor amiga e que depois pegou a minha ex-esposa. E daí, depois disso, eu fiquei 1 ano só saindo com prostitutas. Ele fala isso literalmente, tá? Eu fiquei 1 ano saindo com prostitutas, mas daí depois eu percebi que sair com mulheres de fora do job era mais barato. E ela fala, tá bom. E vomita e fica inconsciente, né? Carrega ela pra dormir no quarto de cima do bar. E a gente vê que ela levou aquela urna gigantesca junto com ela pro bar.
larguei pro caso da mãe dela. Ela tá carregando aquela urna pra sempre. Se não foi ela que desenhou, por que ela não desenha uma alça, sabe? Já que vai ficar carregando, porque olha o negócio assim, ó, completamente desproporcional. Põe uma alça, põe um gancho, fica igualzinho a case de guitarra, sabe? Ela acorda de manhã, toda cagada do alcoolismo, continua não querendo sair de casa. Essa amiga dela, que é a esposa do sócio do falecido, fala que ela tem que trabalhar de qualquer jeito, porque ela precisa, é o emprego dela. E se ela sair da cama, ela vai receber a segunda carta que estava para chegar naquele dia. E porque a segunda carta viria, ela levantou e saiu correndo e foi na caixa de correio receber essa segunda carta. E daí essa carta, ela é a carta menos específica da história da vida. Ela fala assim: ei, meu amor, como é que você tá? Então, eu preciso que você saia e gaste dinheiro com roupas, porque essa roupa legal vai ser importante para os próximos eventos que vão acontecer. Outra coisa, compra uma lâmpada pra você não ficar tropeçando toda vez que entra na cama, porque mostra no começo do filme ela tropeçando num degrau que tem na cama, e daí ele manda ela comprar uma lâmpada. E a terceira coisa é tipo, eu sei que você não gosta do seu trabalho, mas vai trabalhar. Eu prometo que eu vou estar lá com você e fique olhando os sinais. Lição número 3 de comunicação. Se você precisa, ou se você decidiu enviar cartas pós-morte, por favor, seja mais específico. Aprenda a escrever uma carta que faça sentido, mano. Compra roupa, compra lâmpada, vai trabalhar, estarei com você, fique atento aos sinais. Por que não põe uma data? Sabe? Não seria mais fácil ele falar, você deve estar recebendo essa carta no dia tal. No dia tal, isso vai acontecer, o que é uma surpresa, mas esteja preparado. Por quê? Pra ela se organizar com as datas. Não falar, tipo, no futuro você receberá outra carta, compre uma roupa, vá trabalhar. Vamos pôr umas datas, sabe? Vamos pôr um cronograma que funcione. A mulher já é ansiosa. Daí você faz esse negócio, tipo, compra uma roupa pro futuro. Beijo. Beijo e morte. Já que o marido falecido mandou, ela vai trabalhar. Ela tá, junto com a colega de trabalho dela, eles estão fechando um apartamento gigantesco. O marido não sabe se vai comprar porque ele tá achando meio caro. A esposa, ela é meio autoritária e fala, olha, ela me falou que tem mais gente na fila, se a gente não der um lance agora, a gente vai perder o apartamento. Então, por favor, vamos fazer isso. E ele fala, eu não sei se eu quero, é bastante dinheiro. E ela fala, eu gostei, vai ser isso, cala a boca. A Holly, do absoluto nada, começa a defender o cara pra mulher. A mulher estava ajudando ela a fechar esse negócio e conseguir a comissão, não morrer de fome, perder o apartamento. Ela se intromete no meio e fala, esposa, você tem que aprender a escutar o que seu marido tá falando. Por que você tá ignorando? Ele tá até pálido, tadinho, coitadinho dele. E daí a esposa fala, o que você tá se metendo no meu casamento, cara? Você tá louca? E ela continua falando. Ela chama a esposa de tirana. Você tá sendo uma tirana com esse homem. Você tá segurando as bolas dele como se fosse numa decoração de Natal. E ela começa a arranjar briga com a mulher. Ela chamou a desconhecida de tirana. Ela defendeu o marido. Ela claramente tá projetando alguma coisa. Mas a lição 4 de comunicação é isso. Antes de você arranjar a briga, veja se tem a ver com você, sabe? Vê se você não tá projetando alguma coisa, porque o rolê da Holly é que, tipo, ela implicava e brigava bastante com o que o Gary queria fazer. E agora ela tem pesos na consciência porque ela implicava e ele morreu. Então, ela viu a desconhecida implicando com o desconhecido, ela pensou, não! Ela está cometendo o mesmo erro desse pobre homenzinho, que nem eu fiz com o meu próprio homenzinho, e por isso eu vou me intrometer. Faz isso. Quando alguma coisa que não tem nada a ver com você te sobe o sangue, você pensa, por que isso tá me subindo sangue se não tem nada a ver comigo? Depois que você pensar, você vê se faz sentido se meter nessa conversa. Faz sentido você arranjar briga por causa disso? Faz sentido você tomar um partido que você não precisava ter tomado? Sabe? Se autoconheça antes de fazer isso, Holly. Porque ela foi demitida. Eu acho que se tem um motivo pra ela ser demitida, é esse o motivo. Afinal, ela ficou mais de 3 semanas sem ir no trabalho e quando ela veio, ela arranjou briga com uma compradora que iria comprar a casa, no trabalho dela de agente imobiliário. Um tempo não esclarecido, tipo, aparece só que é primavera, assim, do ladinho. A gente vai sabendo as coisas. Ela recebe outra carta falando que ela vai no karaokê com aquela roupa nova que ela comprou. E daí ela fala absolutamente não. E daí a gente tem um flashback do que aconteceu a última vez que eles foram no karaokê. O Gary, ele é todo cantor, né? Então ele transformou o karaokê num show. As pessoas estavam aplaudindo, só voltava a jogar calcinha, assim, pra ele. E daí ele decide que ele vai coagir a esposa dele a subir lá. Então ele fala que ela não tem força, que ela não tem caráter, que ela só reclama. E ele vai zoando com a cara dela até que ela toma coragem por raiva e vai lá cantar no karaokê. Ela não apenas vai no karaokê cantar, ela ainda sensualiza, porque ela abaixa a roupa, ela faz um negocinho, ela começa a cantar sensualmente. Todo mundo começa a comemorar, mas ela tropeça um monte de fio, quebra o nariz, quebra os dentes e torce o pé. A cena é bem gráfica, assim, você vê ela no hospital, ela não tá bem. O Gary, que tá todo tipo risonho, falando, meu amor, foi um acidente, e ela tá muito brava. Ela olha pra ele e fala, eu falei pra você que eu não queria sair de casa. Eu não queria sair de casa e eu não queria cantar no karaokê. Agora, eu tô com o nariz quebrado, com o pé torcido. E ele, não, amor, foi um acidente. E ela tá, tipo, enfurecida. E o que ele fez nessa carta foi basicamente criar um peso na consciência, porque depois que a gente tem esse flashback, ela tá conversando com um casal de amigos dela, falando, cara, eu só reclamava, eu não deixava ele fazer nada, eu não deixava ele ser feliz, eu tinha que falar que eu amava mais ele do que eu reclamava, eu só brigava com ele. E daí o marido, ex-sócio do falecido,
falecido fala, não, mas ele sabia que você era louca por ele e tal. E dela, ai, mas eu queria poder falar isso pra ele agora. Ele fala, então fale em formato de canção no karaokê. E dela vai com essa motivação, assim. Então essa segunda carta foi só pra jogar na cara dela. Porque ele faz ela cantar karaokê, faz ela lembrar o inferno que ela fez ele passar, já que ela ficou muito brava. E agora ela tá tipo, nossa, eu não quis sair com ele aquele dia, eu não quis cantar no karaokê, eu fiquei brava porque eu quebrei o nariz, mas agora ele tá morto. Que bosta. Então ela se arruma pra cantar pra ele. Então tá cantando e chorando, mas ela só vê ele na plateia. Nesse mesmo karaokê, a Denise segue com o plano dela de achar homens perguntando como se fosse uma entrevista de emprego. E ela encontra um cara que você olha pra ele e você vê que ele é um golpe. Você olha pra cara dele e você sabe que ele vai roubar todo o dinheiro dela e fugir pro Paraguai. Que ele tem pelo menos 2 filhos de mãe diferentes, sabe? O cara, ele tem cara, jeito, espírito de golpe. Ela pergunta pra ele assim, se ele é solteiro, ele fala que é, pergunta se ele é gay, ele fala que não, pergunta se tem um emprego, ele fala que sim, que ele é dono de uma balada. E ela fala, meu Deus, onde você estava o tempo todo? Ele pega, dá um beijão nela e fala, eu estava com as garotas erradas. E a partir desse momento eles viram um casal. Tanta procura pra aquele homem que tem cara, jeito, espírito de golpe. E agora ela tá feliz porque agora ela achou alguém. Então vamos lá, recapitulando. Holly está obedecendo as cartas do falecido marido, por isso ela canta num karaokê. Ela leva a urna do falecido com ela. E o Daniel, que tá olhando pra ela com carinho desde o velório, olha pra ela e fala, nossa, oi Holly, oi Gary. Gary, você emagreceu? Holly, você não quer sair um dia pra gente tomar alguma coisa? Se é uma coisa, ela fala, não, obrigada. E daí ele fala, tá bom. E ele volta e fala, o que vocês querem, mulheres? Me diz o que você quer. Do nada. Do nada. Vocês querem que a gente pergunte, que a gente não pergunte, que a gente demonstre interesse, que a gente não demonstre interesse? Ela responde, a gente não sabe o que a gente quer também. O que ela deveria responder é, nossa próxima lição de comunicação. Tudo é comunicação. Esteja atento aos sinais óbvios. Que se você tá indo no karaokê da música que a carta do falecido mandou você fazer e o falecido tá em cinzas do teu lado, talvez não seja melhor hora de chamar ela pra sair. E daí ele fala, olha, eu vou te deixar o meu telefone. A hora que você quiser sair pra almoçar, pra sair pra tomar um ar, é só me ligar que eu tô disponível, tá? E daí ela fala, tá bom, obrigada. E ele entrega o papel porque ele não desiste. Mesmo que o falecido esteja em cinzas do lado. Atenta aos sinais, gente. Atenta aos sinais. Tanto que ele vai continuar nessa saga de tipo, nossa, como a Holly é única e especial por muito tempo mesmo. Todas as vezes que ela fala com ele é pra falar alguma coisa relacionada ao falecido. Ela claramente não superou nada. Daí um outro dia ela tá buscando as coisas na lavanderia e daí dentro da jaqueta de couro tinha uma carta dele. A logística das cartas vão ficando cada vez piores. E a carta tá falando, meu amor, você pode ficar com a minha jaqueta de couro, mas o resto, por favor, se livre das minhas roupas. E daí ela faz, óbvio, carta, vou te obedecer, agora é a hora. E ela encaixota todas as roupas e coisas dele pra se livrar. No outro dia, ela vai almoçar com o Daniel pra chorar sobre o Gary de novo, ela só fala disso com o Daniel. E ela ainda fala, você não quer ir lá em casa pra você me ajudar a me livrar das roupas do falecido? E se você gostar de alguma roupa, você pode ficar pra você, tá bom? E ele fala, tá bom. Quando ele sobe no apartamento, ela começa a chorar e fala, eu nunca estive sozinha com outro homem nesse apartamento. E daí o Daniel olha pra cara dela do tipo, você quer que eu fique lá fora? Então, não, só queria que você soubesse desse momento. E ela realmente não superou o Daniel. Ela ainda não superou. Daniel vai embora e ela segue agora alucinando novamente com o falecido agora na cama dela. Forte, assim. A próxima carta é pra contar que ele reservou uma viagem pra Irlanda pra ela e pra 2 amigas dela. Lembra que eles tinham muitos problemas financeiros? Então, a Holly não tá nem um pouco com pressa de arranjar emprego, ela tá vivendo faceira. E ele pagou uma viagem de vários dias pra Irlanda pra 3 pessoas, que inclui hospedagem, tudo ele pagou. Tá faltando organização financeira nessa família, porque se tem dinheiro pra pagar passagem pra Irlanda, se tem dinheiro pra ficar desempregada, dava pra... Quando eles chegam na Irlanda, eles ficam numa casinha e tem uma carta pra cada uma das melhores amigas. E cada carta fala tipo, ai, cuida bem do meu amor, do meu bebezinho, ela gosta muito de vocês são especiais. Pede pra uma delas levar ela num pub e pra outra levar ela pra pescar. E a Holly, que está nessa viagem gratuita com as 2 melhores amigas dela, fica triste porque ele também não escreveu uma carta pra ela, só pras 2 melhores amigas falando, cuidem do meu bebê. E fora que ele comprou as passagens. Se a Holly demorasse um dia pra ver essa carta, ela ia ter fudido com tudo, porque daí não ia ter passagem, daí a casa que já tava reservada, as cartas pras amigas. Gente, muita coisa tem que dar certo pra esse plano dele acontecer, né? Eu assistiria muito bem um filme que fosse PS Eu Te Amo 2, logística. Era só ele escrevendo, assim, tipo, e daí eu faço isso, e daí eu faço isso. Eu queria tanto saber todos os passos deles, que eu gosto de projeto, né? Com quem eu falei? Será que eu pensei nas variáveis? E se der errado, o que vai acontecer? Tem um plano B? Tem um plano C? Pra mim isso é mais interessante
interessante do que realmente receber cartas de morto. A logística. Eu amo a logística. E daí, primeiro elas vão nesse pub. E no pub, quem tá cantando é um cara chamado William, que ele é vivido pelo ator Jeffrey Dean Morgan, que eu era completamente apaixonada por ele. Quando eu assisti esse filme, eu falei, cara, que top. Ela para de pegar o Gerard Butler pra pegar o Jeffrey Dean Morgan. Que sortuda. E esse homem, nesse filme, ele não tem um pensamento passando na cabeça dele. O personagem dele não tem uma característica. Nada! E daí, as duas amigas que estão viajando sob as contas do falecido marido olham pra ela e falam, você precisa transar. Vai falar com o cantor pra você transar com ele, porque quem não transa fica mal-humorada. Nessa viagem póstuma que nós estamos fazendo com o dinheiro do falecido. Vai lá. E ela fala, vocês estão certíssimas. Eu claramente superei já isso. Eu vou lá. E ela vai lá conversar com ele. Ainda bem, como eu falei, o William não tem uma característica além de ser o próximo pinto da Holly. Então, ele olha pra ela e fala, oi. E dela, ai, oi, eu sou a Holly. Você é super legal e tal. E daí ele fala, que legal, você é da América? Daí ela fala, sou sim. Ele fala, massa, vou cantar uma música pra você, então. Ele canta uma música pra mulher que ele trocou 3 palavras. 3 palavras. Ele fala, não, essa música especial é pra Holly que veio da América. E, incrivelmente, a música que ele canta é uma música que o falecido adorava cantar também. Por quê? Porque a gente tem um flashback do falecido cantando também. E assim, vocês conhecem a fábula da cigarra e da formiga? Eu não consigo dar detalhes, mas o Gary, ele tem muita energia de cigarra. Muita energia de cigarra. E a Holly tem muita energia de formiga ansiosa e trabalhadora. Porque o filme inteiro esse homem tá tipo, gente, vamos cantar, vamos viver, vamos sorrir, me dá um abraço, nós somos amigos, a vida é fácil, a vida é feliz, tá tudo bem, vamos tocar um violão. E ela tá tipo, e se a gente comprasse um apartamento? Ele, um dia. Mas a música fez ela ter um flashback, ela sai correndo chorando, perguntando por que ele quer que eu relembre todas essas coisas. No outro dia, elas vão pescar, sem nenhuma vontade. Elas estão indo lá por pura obrigação que o morto mandou. E daí o que acontece? Uma das varas de pescar consegue pegar alguma coisa. Elas pegam um peixe desse tamanho e vocês não vão acreditar. Dentro do peixe tem uma carta do Gary. Não, tô brincando. Imagina! E na carta do Gary tá escrito, tem muito mais peixes no mar. Não tinha carta não. Mas ia ser engraçado, hein? Elas tentam pegar o peixe, o que acontece é que elas se desequilibram e elas acabam derrubando os remos do barco e ficando presas no meio do lago. Elas estão todas abraçadinhas com seus coletes salva-vidas, assim, olhando uma pra cara da outra. Naquele momento, uma decide contar que tá grávida e a outra decide contar que vai casar. A Denise vai casar com o embuste que ela achou no karaokê. Outra tá grávida. A Holly, que está nessa viagem paga pelo falecido, com essas duas amigas que disponibilizaram um tempo pra ir com ela, só pra poder fazer companhia pra ela. Ela não consegue desembolsar um sorrisinho de alegria. Vamos pra vocês? Não, ela faz uma cara de choro, de depressão, que as duas têm que pedir desculpa pra amiga. Por uma tá grávida e a outra ir casar. Ai, a gente não queria contar pra você, eu sei que é a sua viagem, me desculpa. E dela, não, tá tudo bem. E a cara dela de morte, assim, tipo, como assim vocês estão vivendo felizes? Eu sei que é um momento complicado pra ela, mas porra, amiga, né? Você ia pelo menos ficar feliz pelas suas amigas que estão engravidando e casando ao mesmo tempo. Ela não fica feliz, ela fica bem brava. Mas quem que salva elas? O bonitão que tava cantando no pub. O William, ele também trabalha com isso. Ele salva elas e ele vai jantar com elas. E as duas estão, tipo, olhando pra cara dele com cara de apaixonadas. São tipo, ai, você é tão bonito. E ao mesmo tempo que elas estão olhando pra cara dele com cara de apaixonadas, elas olham uma pra cara da outra e elas pensam, você tá dando em cima desse homem. Uma fala, tipo, você sabia que ela vai casar? E a outra fala, você sabia que ela tá grávida? Pra que... Eu não sei porque elas fazem isso, é confuso. Mas elas conseguem coagir ele a ficar porque tá de noite, porque é longe, e pousar na sala. Porque o objetivo delas é que, mesmo as duas dando em cima dele, querem que a Holly pegue o William. A Holly, que não tem muita certeza o que ela quer fazer da vida, mas ela escuta as amigas dela conversando no quarto e falando que elas são muito empolgadas com o casamento, que elas vão ter muitos bebês e todas as coisas, e a Holly fica tipo, ai, vou dar pra aquele cara. E é isso que ela faz. Ela pega uma bebida pra dar pra ele, daí a gente vê ele passando de toalha, a gente vê a bundinha do Jeff Dream Morgan, que faz o filme valer um pouco a pena. E ela chama ele pra tomar uma bebidinha, e daí ela tenta dar um beijo nele. E assim, eles só se pegam nesse filme porque tá no roteiro, porque os dois têm um fiapo de química juntos. Mas ela tenta beijar ele, pede desculpas, ele fala, não, tá tudo bem, volta aqui. Daí ela fala, é que meu marido morreu, e faz tempo que eu não beijo outra pessoa, e daí o cara responde, não, ele deve ter morrido de desgosto por esse teu beijo. Eles dão mais um beijo, ela fala, sabe quando não encaixa? Parece que eu experimentei um par de sapatos que não serve.
E ele olha pra ela e fala, vamos andar descalço então, e junta ela na parede. Isso, eu não sei se é uma lição de comunicação, talvez seja, mas você não precisa se comunicar tão bem quando o homem tá com tesão. Porque ela só conversou do falecido. Ela falou que o sapato não encaixa por causa do falecido. E ele fala, vamos andar descalço! Eles fazem o tango do diabo irlandês e eles são juntinhos, abraçadinhos e imediatamente depois do ato eles começam a falar sobre o falecido de novo! Pelados! Na cama, ele abraçado nela. Ele fala, não, cara, teu marido eu tenho certeza que era um cara muito bom. E ele era realmente muito especial. Ela pergunta, você não pode me dar uma carona até algum lugar amanhã? Daí ele fala, claro. Quem que você vai ver lá? Ele fala, meu ex-sogros e tal. Daí, como que é o nome deles? Aí ela fala, esse é o nome deles. Fala, nossa, conheço eles. Pera, você não é a Holly do Gary, né? Daí ela fala, sou dele. Gary era meu brother, a gente era da mesma banda. E daí ela cai pra trás, literalmente. Ela pula e cai pra trás, porque ela fala, eita! E a resposta dele é ótima. Ele olha pra ela e fala, não fica preocupada. A gente dividia tudo quando a gente era jovem. E agora, nós temos um problema antropológico que eu quero discutir com vocês. É talaricagem se ele não sabia? É talaricagem se o que foi talaricado está morto? É talaricagem se o que talaricou continua talaricando depois de saber quem é a mulher que ele estava pegando? A talaricagem ela é desconstituída se o que talaricou decidiu falar assim, e se eu te contasse histórias da nossa juventude? Você ia gostar? Porque ele seguiu no plano dele de ficar com ela, mesmo sabendo. Então foi meio que uma talaricagem, mas ele tá morto. E segundo o William, ele nem ia ligar. Ele falou, não se preocupa não, a gente se conhecia muito bem, ele não ia ligar pra essas coisas. Não mesmo, até porque ele nem tá aqui mais, né? E ela tá tipo... Ele olha pra ele e fala, você não quer que eu te conte histórias da nossa juventude? Ela fala sim. E daí ela pega o corpo nu dela, volta pra cama, se abaixa com esse outro homem que está nu, minutos após o coito, para falar sobre as histórias de infância do falecido. Me digam, eu estou sendo puritana? Eu acho que isso é passar dos limites, ou vocês acham que isso é normal de boa? Porque eu tô tipo... E daí ela tá tipo deitadinha assim, dele falando, então, quando a gente tinha 16 anos... a gente fez tal coisa e ela... Eu não consigo separar isso. Gente, vocês conseguem separar isso? É um pouco forte pra mim. É um pouco pesado. Lição de comunicação. Às vezes é legal se comunicar menos. Eu não acho que seja legal ser tão aberto assim. Daí no outro dia ela vai visitar os ex-sogros dela, que receberam uma carta também. E essa carta era contando que os pais dele não precisavam ir no velório, porque o pai dele teve um problema na perna e ele estava se recuperando. E também tem uma carta pra ela na casa dos pais. O pai do Gary fala pra ela visitar eles mais vezes. Ela fala que vai visitar sim, que ela não visitava antes, porque ela tinha a impressão de que a mãe do Gary odiava ela. E daí o pai fala, ela te queria morta. Afinal, você tirou o menino dela da Irlanda. A Holly tinha 19 anos quando eles ficaram juntos. Ela era jovenzinha mesmo. Ele morreu com 35 e ela fez 30. Então ele era pelo menos 5 anos mais velho que ela. Ele tinha então 24 quando ela conheceu ele com 19. Ele não era um jovenzinho. Parece que ela aliciou o piá com 14 anos pra a mãe ficar desse jeito. Mas ela tá conversando com os pais, ela pega a carta e vai ler no lugar onde ele ia pra pensar sozinho. Porque todos os homens têm. É uma mureta, assim, em algum lugar da Irlanda. E daí, nessa carta, a gente tem um flashback de como eles se conheceram. Ele estava andando sem rumo na Irlanda e ela estava perdida na Irlanda, conhecendo os lugares, porque ela estava numa viagem pós-faculdade, junto com os outros alunos. Eles passaram pela Grécia, agora eles estavam na Irlanda. E daí, nesse momento, eles se apaixonam numa única conversa, eles dão um beijo, e daí ela dá uma de Escrito nas Estrelas. Ela tá com a jaqueta dele de couro, e ele fala, me devolve minha jaqueta. Ela fala, não. Porque se o destino quiser que a gente se encontre de novo, você vai me encontrar de novo, você vai pegar a jaqueta e a gente vai ficar felizes para sempre e sua vida nunca mais será como antes. Ou esse vai ser o melhor primeiro beijo da minha vida e a gente vai ficar por aí. E eu acho que daí ela rouba a jaqueta. Então ela espera que o destino junte os dois e pelo visto juntou, né? Juntou os dois. E daí no final da carta ele fala, Holly, você foi meu último capítulo, mas eu sei que você terá muitos capítulos aqui pra frente. Eu quero que você se lembre daquela menina sorridente, criativa, que queria fazer coisas e viver a vida e criar e sair dessa mesmice. Então, reencontre você mesma, Holly. E daí ela fala, sim, meu marido morto, vou me reencontrar. Daí o que essa Kenga faz? Ela chega nos Estados Unidos, ela não fala mais com as amigas, ela ignora todas as ligações. Sendo que a Denise colocou ela pra ser dama de honra e a outra quer mostrar as coisas do filho dela que vai chegar. E ela decide não falar mais com as melhores amigas dela, porque as amigas delas
sendo feliz incomoda, ela decidiu não falar mais. Eles são 7 ou 8 de comunicação. Fala as coisas pros seus amigos. Se eles forem seus amigos de verdade, eles vão entender. Você podia falar assim, amigas, eu decidi que eu vou encontrar uma vocação profissional. Eu vou ficar offline, eu vou ficar off telefone, porque não era online, por um tempo, tá bom? Mas eu prometo voltar. E delas vão falar, tá bom, a gente tá se organizando pra um casamento, pra um parto, seria legal ter com você junto, mas tá bom, tá bom. Ela não faz isso, ela só ignora as amigas. Ela ignora as amigas pra quê? Pra fazer vários painéis sobre as profissões que ela pode ter com prós e contras. A gente escuta as mensagens de voz das amigas em desespero, falando, pelo amor de Deus, fala comigo, você prometeu me ajudar a procurar meu vestido de noiva, que é uma filha da putagem. Enquanto ela, sem brincadeira, ela faz um painel pra profissão agente secreto, um painel pra profissão assassino profissional e um painel pra profissão matadora de vampiros. Ela imprime uma folha. Ela escreve, ela faz um lettering. Ela tem 30 anos. E não é pra ser visto como piada. Aquilo é ela tentando. Ela parou de responder às amigas pra mandar imprimir um papel e escrever num papel cartão, assim, prós e contras de ser caçadora de vampiros. Aquilo me doeu, assim. Tipo, as meninas fizeram um caralho pra ela. Foram lá tirar ela da sujeira quando ela tava sofrendo pelo marido. Foram pra Irlanda. Foram pra aniversário dela na balada gay. Fizeram tudo por ela. E ela, no primeiro momento de desconforto, ela simplesmente ignora as amigas. E vai procurar a vocação verdadeira dela, que é ser um personagem de fantasia. Daí, ela tá assistindo filmes antigos e ela vê um par de sapato e fala, que sapato bonito. Vou ser sapateira. Brincadeira, ela vai ser designer de sapatos. Daí ela faz uma aula e ela começa a desenhar imediatamente e agora essa é a vocação dela. Eu não sei como isso aconteceu, mas a Holly chega no momento que a Denise está sozinha provando o vestido, sozinha, que ela não tem outras amigas. O marido dela é golpe, o marido dela vai fugir com o cartão de crédito dela? Vai, mas não faz isso com uma amiga. Você tinha que estar lá. Então ela fala com a amiga, pede desculpas, fala assim, desculpa, eu realmente agi muito mal. E a Denise fala, você parou de falar comigo só porque você deixou de ser o centro das atenções das nossas vidas? E a Holly fala, sim, me desculpa. E ela responde, tudo bem. E as duas se abraçam e ela volta a ser dama de honra e pergunta se ela pode ser a design do sapato de casamento dela. Acabou o problema, assim. Ela foi extremamente filha da puta. Chega e fala, eu vou desenhar teu sapato. Eu não sei como eu vou fabricar, mas eu desenhei, porque é importante como é que você vai fabricar um sapato em casa. Lembrando que esse filme já poderia ter acabado, tá? Poderia ter acabado quando ela recebeu a carta lá na Irlanda, no lugar secreto do marido, e ela decidiu ser mais aberta à vida. Mas não, tem mais 45 minutos de filme. O que acontece agora? Ela chama o Daniel pra sair. E o que ela faz novamente? Ela fala sobre o falecido com ele. E sobre a viagem que o falecido pagou. E o Daniel olha pra ela e fala, cara, você nunca vai gostar de mim como você gostava do seu marido, né? Porque eu gosto de você. E eu quero muito namorar com uma mulher que goste de homens de verdade, não como essas mulheres que odeiam os homens. Ele dá umas red flags assim que você fica, eita, meu amigo. Ele sai bravo e olha pra ela e fala, mas a culpa é minha. Fui eu que criei expectativas achando que você poderia gostar de mim do jeito que eu gosto de você. E vai embora dramaticamente. Ela sai chorando pra conversar com a mãe, depois de ter essa conversa com o Daniel. Ela e a mãe nunca foram muito amigas, e dessa vez a mãe decidiu conversar, e ela falou que ela sente muita raiva no coração, porque o marido dela abandonou ela sozinha com as 2 filhas. E ela tem demonstrado essa raiva pra todo mundo, ao invés de lidar com ela. Então, nossa próxima lição de comunicação é, se tudo te dá raiva, se todo mundo te dá raiva, se falar com todo mundo te dá raiva, vai ver isso aí. Tem alguma coisa aí, não é normal. Tudo te dá ódio, tudo te dá ressentimento, tudo você querer responder torto. É sinal de alguma coisa, não sei o que pode ser, mas dá uma olhada. E daí ela explica pra Figa pela primeira vez, ao invés de ficar de beicinho falando, Figa, é muito sofrido pra uma mãe ver a Figa seguindo o mesmo caminho que eu segui, porque o marido dela era divertidão, engraçadão, rei da festa, fazia ela rir horrores, era sempre muito legal com ela e abandonou ela. Ela fala, eu tava vendo que ele ia fazer a mesma coisa que o meu marido fez comigo, então eu não gostava dele por causa disso. E daí ela conta que toda a logística em vida, quem fez foi ela. O Gary falou, olha, tá aqui os planos, eu preciso que você faça isso, isso, isso quando eu morrer. Então ela que tava mandando todas as cartas. E tendo certeza que tudo foi colocado na data. Ela falou, eu não concordava, mas o que eu ia fazer, né? O homem tava morrendo, vou fazer o quê? Não vou fazer? Tem que fazer, né? E ela entrega a última carta e conta que já faz 1 ano. Ela tá 1 ano nessa putaria. E que essa vai ser a última carta e depois disso, ela querendo ou não, ela tem que aprender a lidar com a vida sozinha porque não tem muito o que fazer. Então ela lê essa última carta. Enquanto ela tá lendo essa última carta, ela escuta uma mensagem do Daniel falando, ignora tudo que eu te falei, tá? Vamos continuar sendo amigo. E ela entende que ela estar lendo a carta enquanto o Daniel está falando com ela é um sinal que ela tem que investir no Daniel. Ela tem interesse pelo Daniel?
Não. Ela em algum momento demonstrou qualquer tipo de interesse pelo Daniel? Não. Mas o falecido mandou a carta e na mesma hora o Daniel mandou mensagem. É incrível como a Holly, ela faz qualquer coisa menos tomar as próprias decisões. Existe sinal maior do que apenas não estar interessado na pessoa? Então, quando ela recebeu esse sinal claro do que ela tem que fazer, ela chama o Daniel para eles irem ver o estádio dos Yankees. E como ela demonstra isso, ela manda o Daniel ler a carta do falecido na frente dela. E daí, na carta, o falecido fala, vai arranjar outro homem, mulher. O que você vai fazer? Vai ficar me esperando pra sempre? Eu já morri. Vai atrás de macho, eu te apoio. Ela fala pro Daniel que talvez dava pra tentar, porque o marido dela mandou em carta que é pra ela achar outras pessoas. E como ele falou com ela na hora que ela tava lendo a carta, faz todo sentido. Lição 9 ou 10 de comunicação, a maneira como você conta as coisas é importante. Eu não acho que, em qualquer outro contexto, você chegar pra alguém e fala, eu acho que a gente tem um negócio. Porque eu li a carta do meu marido, inclusive eu quero que você leia a carta do meu falecido marido, e ele falou que é pra eu pegar outros machos. E porque ele falou, não porque eu tenho interesse em você, eu acho que a gente deveria tentar. Os dois se beijam, e ainda bem que esse filme decidiu pelo menos tomar uma decisão boa, que eles não têm nenhuma química. Ele fala, nossa, é como se eu estivesse beijando a minha irmã. E ela fica feliz, ela fala, graças a Deus, eu tava com tanto medo. Porque ela nunca teve interesse, mas ela continua tentando, porque a carta veio na hora. Ela foi tipo, ai, que bom, que bom. Eu achei que era um sinal, mas não era um sinal, então... E daí os dois ficam amigos, eles decidem ser amigos pra sempre, os dois se abraçam e ela fala, ah, eu não tô sentindo mais a presença dele. Então agora ela literalmente superou o luto. Ela superou o luto, mas agora ela decidiu que ela vai mandar cartas pro Gary. Como? Talvez eu que envie, né? Já que eu sou a morta dos Correios, eu faço a entrega, mas enfim. E daí ela começa a escrever e ela fala, eu sei que você quer que eu me apaixone, mas eu não vou me apaixonar agora. Daí mostra fotos do casamento, que ela foi como dama feliz. Mostra que ela abriu uma loja de sapatos, agora ela encontrou o caminho dela. Fala que agora ela tá focada também em fazer a mãe dela feliz, já que ela nunca viu a mãe dela sorrindo, então ela leva a mãe pra Irlanda. Chegando na Irlanda, o William tá lá pronto pra ela, a hora que ela quiser, ele tá pronto. E daí aparece um senhor de idade que também imediatamente fica apaixonada pela mãe da Holly. Assim, na hora ele fala, meu Deus, que mulher linda, preciosa. O que faz eu criar a ilusão de que eu só preciso ir pra Irlanda pra conseguir um marido. Porque eles já estão esperando isso, sabe? Uma mulher de fora vai chegar, você vai se apaixonar cegamente. Você não precisa nem fazer nada. Vou deixar como plano B, assim. Ir pra Irlanda e existir na Irlanda e aguardar alguém se apaixonar por mim. E a gente fica com, talvez eles se peguem mais vezes, talvez agora ela esteja namorando o melhor amigo dele, talvez várias coisas. Agora a vida dela é cheia de possibilidades, agora ela saiu do luto e agora ela entendeu que a vida dela não é só reclamar. Olha que top! Só precisou o marido morrer e fazer toda uma logística de cartas pra isso acontecer. Gente, dito tudo isso, esse filme não é ruim. Esse filme é um filme romântico pra mulheres que gostam de filmes tradicionalmente românticos. Eu não sou tanto essa pessoa. Pra mim, romântico é o novo filme do Super-Homem. Chorei de emoção, aquilo ali é o amor que eu quero pra minha vida. Não acho que eu vá conseguir, mas eu só tô dizendo que aquilo pra mim é o romance dos meus sonhos. Então, se você gosta de um romance, esse filme vai ser perfeito pra você. Ele não tem nada de muito errado, sabe? Além da minha implicância natural com pessoas que não se comunicam. E com uma... Não, a Holly é bem filha da puta com as amigas. Isso daí tá errado. O resto tudo bem. E é isso, gente. Você gostou desse vídeo? Então curta esse vídeo. Se você quer desgraçar a cabeça de alguma amiga romântica sua, me mostra pra ela. Me mostra pra alguém. Vai ser divertido ver ela sofrendo. Se você gostou muito desse conteúdo, se inscreva no meu canal. Tem vários conteúdos bem aleatórios que a gente fala sobre várias coisas aqui. Não se esqueça de dar uma olhada na minha descrição. Temos grupo no Telegram. Se você quiser ser membro do canal, você também pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana. Ou a qualquer momento.